Olá, amigos do YouTube, tudo na bênção? Aqui, Pastor Heber Ramos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu estou aqui estreando um quadro novo, explicando o texto. Nós vamos, a cada semana, trazer aqui um vídeo explicando um texto da Palavra de Deus. Mas antes eu quero que você assista comigo esse vídeo. E ele fala para ela, me dá um pouquinho de água, e ela dá sequência na conversa. Ela diz assim, como assim? Você vem me pedir água? Você é judeu? Eu sou samaritana? Aí Jesus diz assim, no versículo 10, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água para você, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Eu tenho uma água divina para te dar. A mulher olha para ele e fala, que conversa é essa? E água viva é um eufemismo, porque aqui a Bíblia tem trechos impróprios para menores. Aqui água viva é uma água que jorra. É um esguicho. Tem um esguicho para te dar. É uma palavra de duplo sentido. Essa mulher está querendo ver onde essa conversa vai chegar. Jesus está falando de água mesmo, ou ele está falando da virilidade dele e do sêmen dele? Está conversando com a mulher está conversando com ele. E ela diz assim, bom, o senhor não tem como pegar a água do poço. Então, dessa água aí é que o senhor não está falando. Que água é essa que o senhor está falando? Que água viva é essa? Aí Jesus diz assim, versículo 13, quem beber desta água do poço, terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher diz, então, Senhor, me dê dessa água. Eu quero essa água. Aí Jesus vira para ela e diz, então, cadê o seu marido? Vai buscar o seu marido. Aí ela, que tem a ver o meu marido com tudo que a gente falou até agora? Aparentemente não tem, mas tem. E essa mulher demonstra que ela sabe conversar, e sabe muito conversar. E ela sabe o que está acontecendo, e ela fica um pouquinho ressabiada e diz assim, eu não tenho marido. O que ela está dizendo é, eu estou livre. Não se preocupe, eu não tenho marido. Porque lembre-se, em Israel, aquela cultura. Ok, queridos, esse é o pastor Ed René, da Igreja Batista. Eu não estou aqui para dizer que ele é um herege e que ele não é um homem de Deus. Mas a interpretação que ele fez desse texto, ao explicar para a sua igreja, é uma interpretação absolutamente errada. Não é isso que o texto bíblico quer dizer. Então vamos explicar o texto. Olha só, a palavra do Senhor diz que Jesus ele estava no sul de Israel, da Judéia, e ele queria ir para o norte da Galileia. Entre a Judéia e a Galileia havia Samaria. E o Senhor Jesus ele estava ali com seus discípulos, e a Bíblia fala em João capítulo 4, versículo 4, era necessário Jesus atravessar a província de Samaria. Quando a Bíblia fala que era necessário Jesus atravessar a província de Samaria, não é do ponto de vista geográfico. Ele poderia escolher outros locais bem mais agradáveis e até evitaria, quem sabe, até assalto passando por Samaria, porque tinha muito. Então, quando a Bíblia fala era necessário ele passar por Samaria, não era no sentido geográfico. Era no sentido do próprio Jesus resolver uma questão. Ele tinha que passar por ali para resolver uma questão. Então Jesus passa por esse caminho numa cidade de Samaria chamada Sicar, em um poço de Jacó. E quando ele chega ali, tem uma mulher. E essa mulher está tirando água. Primeiro detalhe, era na hora sexta, ao meio-dia. Meio-dia é o pior horário para se pegar água, porque o sol está de castigar.
está muito quente, terrivelmente quente, e essa mulher está ali nesse horário. Existe uma razão para isso. Por que ela não foi de manhã com as outras mulheres, onde o sol está bem mais tranquilo, fraquinho, fresco, ou então no final do dia? Mas a Bíblia diz que ela vai ao meio-dia. Por que essa mulher está ali ao meio-dia? A Bíblia diz então que Jesus vai e fala assim: dá-me um pouquinho dessa água, dá-me de beber. Dá-me de beber. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Como sendo tu judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Pelo menos 3 motivos nós encontramos aqui. O primeiro motivo é o motivo étnico, porque a palavra do Senhor diz em 2 Reis, capítulo 17, que um rei chamado Salmaneser, ele simplesmente toma Samaria, ele conquista Samaria e ele faz uma mistura de povos. Existe uma miscigenação e muitos povos vão para Samaria e acontece uma mistura muito grande. Então o povo judeu olhava para os samaritanos não como um povo legítimo. É importante observar que Judeia, Samaria e Galileia estão no mesmo território de Israel. E ninguém se dá bem com ninguém. Os judeus não se dão bem com os galileus não se dão bem com os samaritanos não se dão bem nem com os judeus e nem com galileus. Então existe uma grande inimizade. E a mulher fala para o Senhor Jesus: como sendo tu judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Então o primeiro motivo é o motivo étnico. Existiu uma mistura. Samaria foi conquistada pelos assírios e houve uma mistura de povos e está todo mundo ali em Samaria. O segundo motivo dessa inimizade é o motivo religioso. Por quê? Os samaritanos falavam assim: aqui nesse monte de Gerizim é o local de adoração. Por outro lado, os judeus falavam: não, o local de adoração é em Jerusalém. É o local escolhido por Deus e nós vamos adorar aqui em Jerusalém. E eles não entravam em um acordo. O local de adoração é em Gerizim, segundo os samaritanos. O local de adoração é em Jerusalém, segundo os judeus. Jerusalém é a capital da Judéia. Samaria é a capital da Galileia. E aí, queridos, o que acontece? Tem um terceiro motivo histórico, onde a palavra do Senhor relata em Esdras que os judeus se propuseram em reconstruir o templo que havia sido destruído. E aí os samaritanos oferecem ajuda, e obviamente os judeus não aceitam. E eles fazem uma grande oposição e a obra é parada, a obra não prossegue. Então esses são alguns motivos dessa inimizade. Como sendo tu judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana. E um outro detalhe é que nunca que uma mulher samaritana iria dar uma água para um judeu no mesmo copo, porque seria uma contaminação, seria um absurdo eu dividir o mesmo copo com um judeu. Eles eram inimigos. E está ali Jesus falando: dá-me um pouco de beber. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Senhor, tu não tens com que a tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Vida eterna. Então eu estou falando de algo muito maior. Se você tomar dessa água, desse poço de Jacó, você vai ter sede.
a água que eu lhe estou oferecendo, você nunca mais terá sede. Você nunca mais terá sede. Jesus está falando de algo espiritual. Se você estiver em mim, você nunca mais vai ter sede. Fontes de água viva correrão e você ganhará a vida eterna. Você tem que estar em mim. E a mulher consegue entender que ali é um ser diferente. As palavras são profundas. Deus está falando de forma meiga, amigável, tranquila, lhe trazendo paz. Dai de beber dessa água. Eu quero essa água. E aqui, preste atenção. Jesus, ele vai na ferida da mulher. Ele toca na ferida da mulher. E ele fala assim: ok, chame o seu marido e vem cá. Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Vai, chama o teu marido e vem cá. Não tenho marido. Disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos. E o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, vejo que és profeta. Ele está falando com a mulher, ele olha e fala: ok, chama lá o seu marido. Ele está tocando na ferida dela. Porque essa mulher tinha um grande problema aí. Porque ela olha para Jesus e fala assim: eu não tenho marido. E Jesus falou assim para ela: disseste bem em dizer que não tem marido, porque esse não é o seu marido. Isso disseste com verdade. Porque 5 maridos já tiveste. Ou seja, tocou na ferida. Por alguma razão que eu não sei qual é, porque a Bíblia não diz, essa mulher já estava em um 6º relacionamento. Ou ela já tinha recebido 5 cartas de divórcio, ou talvez era viúva pela 5ª vez. O detalhe é que ela já estava em um 6º homem, que não era o marido dela. Então existia um problema nessa área. É por isso que ela ia ao meio-dia. Ela não queria ir pela manhã ou no final do dia, porque ela não queria ser menosprezada, humilhada. Talvez as pessoas olhavam para ela e falavam palavras desagradáveis e ela não queria passar por isso. Por isso ela foi ali ao meio-dia. E a Bíblia diz: era necessário Jesus passar por Samaria, porque precisava desse encontro. E Jesus está a sós com essa mulher. E aí, queridos, ele vai tratando dessa questão, esse vazio na alma dela. Uma mulher problemática nesse sentido. Era uma mulher que tinha esse problema e ela precisava resolver. E aí parece que ela tenta mudar um pouco de assunto, que ela fala assim: vou tirar uma dúvida. Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Qual local que devemos te adorar? É aqui nesse monte, onde nossos pais falam que aqui é o lugar de adoração, Gerizim, ou lá em Jerusalém? E Jesus fala assim: não é nem aqui e nem lá, porque Deus é espírito. E importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. E essa mulher então fala: tu és um profeta, reconhece tudo isso. E aí ela fala algo interessante. Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. E quando ele vier, nos anunciará tudo. Eu o sou. Eu que falo contigo. E nesse momento, os discípulos chegam.
vê aquela cena, judeu falando com samaritana, Jesus falando com aquela mulher. E a Bíblia diz que eles não falaram nada. Eles começaram a entender por que Jesus estava ali. Porque foi para isso que ele veio, para sarar os corações, trazer paz àquela alma sedenta, angustiada. E aquela mulher saiu glorificando a Deus e dizendo: eu vou contar tudo o que Jesus fez por mim. Um homem que soube tudo da minha vida e eu vou contar tudo o que ele fez por mim. Queridos, esta é a explicação do texto. Jesus teve que passar por Samaria para curar uma mulher, para transformar a história daquela mulher, assim como ele quer fazer na sua vida. Ele quer transformar a sua vida, quer sarar o seu coração, quer resolver todo o conflito da sua alma, para que você respire bem, olhe para frente e siga o seu caminho. Não se desespere. Jesus, ele continua sendo o mesmo. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Não importa como é que está a sua vida, se está uma turbulência só, acalma o teu coração, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu cuido de ti, eu transformo a sua vida. Então Jesus está aqui te dizendo: eu quero te ajudar. Eu quero ter esse encontro contigo. Se você beber dessa água, você nunca mais vai ter sede. Olha que profundo. Nunca mais vai ter sede. Se você tomar água aí do seu filtro, daqui 1 hora, 2, sei lá, 30 minutos, vai ter sede novamente. A água é no sentido espiritual. Ele é a fonte de vida e vida eterna. Eu não vou ter sede. Quando ele fala eu sou, ele é. Tá com problema na saúde, ele é a cura. Tá com fome, ele é a comida. Tá com sede, ele é a bebida. Ele resolve todas as coisas. A Bíblia diz que para Deus não há nada impossível. E ele pode transformar o seu coração. Meus queridos, que Deus te abençoe. É a explicação do texto de João capítulo 4. Infelizmente, o pastor se equivocou aí nessa explicação. Tanto é que tem um comentário como esse. Olha esse comentário. Quem tiver uma explicação que refuta a dele, escreve aqui. Vamos ver quem lê de verdade a Bíblia. Expliquem. Tem pessoas que começam a ter dúvidas diante de uma explicação dessa. Repito, não estou aqui para falar mal do pastor, mas o texto ele é explicativo. Basta ler com atenção. E nós vamos entender que se tratava de um encontro entre Jesus e uma mulher perdida, uma mulher sedenta, uma mulher que precisava resolver questões religiosas, e a alma daquela mulher foi abençoada. Queridos, que Deus te abençoe. Se este conteúdo te ajudou, compartilhe, divulgue, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Quer ajuda? Digite aqui nos comentários. Conte a sua história. Vamos estar orando por você, pedindo a Deus, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, para abençoar a sua vida. Um forte abraço, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém.